Glória a Deus, a paz de Cristo, que Deus abençoe sua vida. Eu quero vir aqui nesse propósito de Deus no meu coração sobre porção da palavra, porque o Senhor é a nossa porção, é aquele alimento que nos sustenta. E a palavra de Deus que eu tenho a compartilhar com os irmãos fica no livro de 1 Samuel, ali do capítulo 2 ao 4. Eu quero contar a história que está escrito ali sobre uma mulher que teve um filho e quando ela estava em trabalho de parto, ela ouve uma notícia. Exatamente fica em 1 Samuel capítulo 4, versículo 25. Ela ouve uma notícia que o seu marido e seu sogro morrem. Só que isso não abala ela. O que abala ela é que a arca de Deus foi levada. Naquela época, o povo de Israel tinha posse da arca de Deus. E a arca de Deus significa a presença do Senhor. E ali no trabalho de parto, ela quase morrendo, ela ouve a notícia, é um menino. E ela não liga para isso. A única coisa que chocou ela foi a arca de Deus ter sido levada. E ela põe um nome no menino. Ela, antes de morrer, ela coloca o nome dele de Ícabo, que significa sem glória. E ela ainda diz, foi-se a glória de Deus. A glória de Deus saiu de Israel. E por causa do marido e do meu sogro. Ela sabia de quem era a culpa da glória de Deus ter saído de Israel. Da arca da aliança ter sido tomada pelos filisteus. Nós sabemos que esse sogro dela se chama Eli, sacerdote e juiz, e seu esposo Finéias, que é irmão de Ofne. Quem não conhece essa história? Ofne, Finéias e Eli, sacerdotes da casa de Deus, responsáveis em dirigir os sacrifícios ao Senhor do povo, a Deus. Eli, vamos dizer assim, por dias de hoje, era o cabeça, o responsável, deixado por Deus ali. E os filhos dele, a palavra diz que eles se prostituíam. Eles mexiam nas coisas do Senhor que não era para mexer. Eles se prostituíam dentro da casa de Deus. A Bíblia chama Ofne e Finéias de filhos de Belial, que não temem ao Senhor. Eli, o sacerdote, o que é o pai deles e responsável, Deus fala, Eli, você honra mais os teus filhos do que a mim. E Eli vai lá porque todo mundo está falando sobre Ofne e Finéias. Todo mundo reclamando do pecado deles. E o que ele faz? Vai lá, dá aquela bronquinha branda, mas não toma uma atitude de corrigi-los e afastar eles da casa de Deus, porque eles estavam brincando com as coisas do Senhor, a um ponto de deixar o Senhor irado e ter decidido matar Ofne e Finéias. E Deus tinha enviado um profeta a falar com ele, Eli, eu tinha escolhido você e toda a sua família para me servir para sempre, mas agora longe de mim isso. Vou levantar um sacerdote fiel que haja conforme o meu coração e a minha alma. E nós sabemos que esse sacerdote fiel era Samuel, que o Senhor estava falando. Ou seja, Ofne e Finéias pecando a rodo na casa de Deus, e Eli, um sacerdote que deveria pôr ordem na casa, sem visão, sem temor, e valorizou mais os seus filhos do que o próprio Deus. E Israel vai para a guerra contra os filisteus. Estão perdendo, ainda perguntam por que Deus deixou eles ser feridos. E aí eles vê uma solução de levar a arca de Deus, porque aonde tem a arca de Deus, a vitória é a favor do povo de Deus. Aonde tem a presença de Deus, a cura, a milagre, a transformação, a prosperidade. Então eles pegaram a arca de Deus e levam para a guerra com eles. O que acontece? Nada. Eles perdem.
Antes de eles irem lutar, eles glorificam a Deus, eles jubilam que a palavra diz que a terra estremeceu. Os filisteus ouvem que eles estão com a arca. E aí os filisteus ainda falam: Deus veio para o arraial. Só que teve um lá no meio dos filisteus que falou assim: ó, se esforce ser de homens, porque a gente não vai virar escravo desses hebreus, não. E os filisteus enfrentam o povo de Israel, mesmo eles levando a arca da aliança, a arca do concerto. E quem estava carregando essa arca? Ofne e Finéias, justamente a qual o Senhor estava irado. Os filisteus ganham, matam Ofne e Finéias, matam milhares de israelitas e ainda pegam a arca da aliança e levam embora. E essa notícia chega a Eli, que não se preocupa com seus filhos, mas ele viu que a arca foi tomada. Cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. E essa mulher que no início eu te falei, ouve tudo isso. E ela põe o nome do filho de Ícaro. Ela não se preocupou mais nada. O que decepcionou ela é que a presença de Deus se foi. A glória se foi. E se a presença de Deus saiu, Israel estava perdido. É isso que Deus tem para falar e para mim e para você. Deus alertou Eli para ele tomar uma atitude e ele não tomou. E Deus, por muitas vezes, nos alerta de a gente tomar uma atitude, de servir a Ele, entregar nossa vida a Ele, viver em santidade, abandonar o pecado, voltar a ter temor a Deus. Só que uma hora a cobrança, a casa caiu para Eli, para Ofne e Finéias e para toda a família dele. Uma hora a conta chega. Uma hora a casa cai, como a gente sempre diz aí na gíria. Uma hora a casa cai. Deus alertou, não quiseram ouvir, viveram da mesma maneira e aconteceu o final trágico. Deus sempre nos alerta, Deus sempre fala, ó, me serve, me obedeça, me busque, se santifique, sirva a Cristo, entrega a sua vida ao Senhor, viva de acordo com a minha palavra. Só que chega uma hora que a cobrança vem, uma hora a casa cai. E Deus não quer isso para mim e para a tua vida. Por isso tem essa mensagem que está chegando ao teu ouvido hoje. Não espere você entrar na batalha com algum inimigo e você morrer e você perder tudo para você descobrir que isso tudo aconteceu porque a presença de Deus saiu da tua vida. E hoje, como está a tua vida? É só desgraça, é só tragédia, é só problema, nada de vitória, é só perturbação? Não está na hora de meditar na sua vida e analisar que pode ser que a presença de Deus saiu da tua casa, saiu da tua vida, pela vida errada que tem levado, pela falta de temor ao Senhor? É isso que temos que analisar todos os dias, se a presença de Deus não sumiu da nossa vida. Porque ela é a coisa mais preciosa que temos. É o Espírito Santo de Deus no nosso coração, na nossa vida, conduzindo a nossa casa e todo o nosso ser. Porque se a presença de Deus está conosco, há vitória, há consolo mesmo diante dos problemas, há provisão de Deus no deserto. Mas vitória para o inimigo, para quem tem a presença, não. Fique com essa palavra, medite. Se você tem levado uma vida errada e Deus tem falado, se conserta. Hoje é tempo de se consertar. De você ir lá no seu quarto, fechar a porta, se ajoelhar e falar, Senhor, me perdoe, eu vou mudar de vida. Eu não quero receber o nome de Ícaro, que a glória de Deus se foi da minha vida. Mas eu quero ser como Samuel, sacerdote que age conforme o coração de Deus, escolhido pelo Senhor. Fique com essa palavra, medite, abandone o pecado, mas não abandone Deus, não afaste Deus da tua vida. Fique com essa palavra e que o Senhor te abençoe e te dê entendimento na direção do Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe.